É o último livro do Antigo Testamento. Nós queremos ler o capítulo 4, que é um capítulo pequeno, composto de apenas 6 versículos. Eu quero que você preste bastante atenção na leitura, na exposição daquilo que nós vamos tratar nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor no texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 1 a 6. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Deus, que nessa manhã esse texto ele complete aquela obra iniciada lá no primeiro capítulo de Malaquias, quando iniciamos a abordagem desse livro tão importante. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto de Malaquias, capítulo 4, 1 a 6, ele está ligado ao texto anterior de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 13. Na verdade, em algumas traduções mais antigas, não existe esse capítulo 4 de Malaquias. Ele é uma continuação do capítulo 3. Algumas versões antigas, elas unificam o capítulo 3 com o capítulo 4. Por isso que a gente vê que o capítulo 4 é um capítulo pequeno e ele destoa um pouco do restante do capítulo, porque não tem aquela intervenção do povo questionando a Deus sobre alguma coisa. Por isso que estruturalmente esse capítulo 4 ele está ligado ao capítulo anterior, é uma continuidade do capítulo anterior e não outra profecia ou outro oráculo, como se diz. E esse capítulo 4, como diz aí nas nossas traduções, ele faz o fechamento do livro de Malaquias, ele encerra o livro de Malaquias, mas ele também serve como encerramento do chamado rolo dos 12 livros, que é como era chamado o rolo que era composto pelos 12 profetas menores. No texto original hebraico, esses 12 profetas menores, eles se apresentavam em um único rolo. E esse fechamento do capítulo 4, principalmente os versículos 4 a 8, eles eram tidos como encerramento não apenas do livro de Malaquias, mas como um encerramento de todo o livro chamado Rolo dos 12, ou o livro dos 12, que eram os 12 profetas menores. Mas para a gente também funciona como um fechamento de todo o Antigo Testamento, porque todos os profetas eles vão tratar acerca da necessidade de Israel obedecer à lei do Senhor. E por isso que Malaquias capítulo 4 ele encerra falando da necessidade do povo observar a aliança que Deus estabeleceu com o povo através de Moisés. Até aqui, quando nós lemos o texto de Malaquias, nós vemos que o povo interpelou Deus por 8 vezes. Na primeira vez eles perguntam, em quem nos tens amado? Capítulo 1, versículo 2. Na segunda, eles perguntam, em que desprezamos o teu nome? Capítulo 1, versículo 6. Na terceira vez, em que te havemos profanado? Capítulo 1, versículo 7. Na quarta vez, por que não olhas, nem aceita com prazer as nossas ofertas? Capítulo 2, versos 13 e 14. A quinta vez, em que te enfadamos? Capítulo 2, versículo 17.
Na sexta vez em que havemos de tornar, capítulo 3, versículo 7, e na sétima vez em que te roubamos, capítulo 3, versículo 8, e na oitava e última interpelação do povo a Deus, que temos falado contra ti, capítulo 3, versículo 13. Agora, não é mais Deus que está sendo julgado pelo povo, não é o povo que interpela a Deus, agora é Deus que se assenta no seu trono, o povo está no banco dos réus, e Deus ele surge nesse capítulo 4 de Malaquias para dar o seu veredito final. Então aqui é como se toda a visão do livro do profeta Malaquias é uma visão que se assemelha muito a um julgamento, onde Deus ele está no banco dos réus e o povo está fazendo acusações contra Deus. E nesse capítulo final a situação se inverte. Deus ele se assenta no seu trono e agora o povo está no banco dos réus e Deus ele vai efetuar o seu veredito. Ele vai dizer como as coisas vão terminar. Capítulo 4, versos 1 ao verso 8. E esse texto ele está bem dividido em três partes. Primeiro, o versículo 1, onde fala do destino final dos ímpios. A parte 2, versículos 2 e 3, o destino final dos justos, e a terceira parte sobre a espera dos justos, versículos 4 a 6. É essa a estrutura básica desse capítulo 4, e é o que nós queremos abordar, a começar pelo destino final dos ímpios, que é um tema muito tratado que é muito tratado no livro de Malaquias. Nós vemos muitas vezes Deus sendo acusado pelo povo de Deus de que Deus era leniente com os ímpios, ele não tomava nenhum tipo de atitude, ele não punia, ele não castigava, os ímpios faziam o que queriam e Deus não se mexia, ele não se movimentava, os ímpios eram felizes, quer dizer, não valia a pena servir a Deus, porque os ímpios que não serviam a Deus se davam bem na vida. Então todo esse dilema que nós encontramos no livro de Malaquias, acerca da prosperidade dos ímpios, porque os ímpios prosperam e os justos muitas vezes são perseguidos, nesse capítulo 4 é colocado, estabelecido então o veredito final de Deus e como as coisas serão resolvidas. Primeiro ele trata acerca do destino final dos ímpios. Então na ótica divina, quando que as coisas vão se acertarem? No final de tudo. Não é pelo fato de que Deus ele não tem tomado atitudes drásticas em relação à impiedade e à maldade, que ele não o fará. Então, fundamentalmente, basicamente, a teologia evangélica, bíblica, ela vai responder a questão de por que os ímpios prosperam com um retumbante, eles prosperam por enquanto. Porque isso faz parte de um plano divino que tem como propósito a glorificação do seu próprio nome. Então Deus ele tolera, Deus ele, digamos assim, ele não toma essas atitudes radicais em relação à impiedade do mundo, de limpar, de acabar com todos os ímpios, de destruí-los, porque Deus ele tem um plano e esse plano se concretizará com o início da eternidade. E como isso vai acontecer? Versículo 1, ele diz assim: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha todos os soberbos, e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Perceba que ele diz, eis que vem o dia. Isso é uma promessa escatológica, trata acerca do final dos tempos. Vai chegar um dia em que todos os ímpios, em que todos os maus, em que os pérfidos, em que os injustos, todos eles serão punidos, serão castigados, serão disciplinados por Deus. Vai chegar esse dia, e que dia será esse? O dia final de todas as coisas, com a manifestação gloriosa do Senhor. É o cumprimento da promessa e da ameaça que nós encontramos lá no capítulo 3, quando ele diz que nós veremos a diferença entre o justo e o injusto. E, queridos, é terrível pensar que o dia está vindo queimando como uma fornalha. Vocês conseguem perceber a força dessa expressão?
O dia, ele vem, ele segue. A visão que dá aqui é uma visão bem escatológica, é como se essa demora de Deus, digamos assim, essa demora de Deus, ela servisse para quê? Para que a fornalha de Deus ficasse cada vez mais aquecida. Esse tempo, entre aspas, em que Deus ele se demora na prática da sua justiça contra a impiedade, se dá pela razão de que o tempo, ao decorrer, a ira de Deus se acumula, ela não se esvai, ela não se torna mais amena, ela se torna mais intensa. Então, o dia ele vem como uma fornalha que cada vez mais está aquecida. Então, a fornalha ela vai se aquecendo, o tempo vai passando, a iniquidade aumentando e a fornalha da ira e do descontentamento de Deus estão também se tornando cada vez mais aquecidos. Qual é o problema desse texto? É que aparentemente os ímpios só perceberão o calor da fornalha quando for tarde demais. Existe um senso de urgência. Eu fiquei imaginando, né, fornalha, você imagina você no trilho do trem, você está andando pelo trem, você ouve um apito longe, mas esse apito cada vez vai ficando mais perto, mais perto, mais perto. Isso significa o que para você? Que você vai ser atropelado por um trem. Na sua consciência, o que você deveria fazer? Sair do trilho. Só que a pessoa, o ímpio, ele continua caminhando sobre um trilho, correndo o risco, ouvindo ao longe o apito, só que quando ele se aperceber de que ele está caminhando por um trilho que leva à morte, vai ser tarde demais, ele não vai ter tempo sequer de se arrepender. Existe nesse texto para o ímpio um fator de urgência, porque a fornalha ela não vai ser acesa, ela já está queimando, o dia está chegando. É urgente que o ímpio ele ouça essa mensagem. Existe também aqui um fator de certeza. Deus não está dizendo que esse dia poderá chegar, que talvez esse dia da fornalha chegue. Não, ele está dando uma certeza. Esse dia vem, ele vai chegar, é certo. E também indica um fator de surpresa, que ele não diz exatamente quando, que o ímpio vai ser queimado, que a fornalha aparecerá para consumir a impiedade. Não é dito. É urgente, é certo, agora vai ser surpreendedor. Os ímpios nesse versículo são tratados como soberbos, não apenas pelo orgulho, mas porque são pessoas resistentes, porque não se arrependem, porque não se convertem. Nada pode convencê-los do contrário, seus corações estão fechados, as suas mentes estão fechadas, os seus ouvidos estão surdos, seus olhos estão cegos para aquilo que se avizinha. Eles se deleitam nos seus prazeres, eles se deleitam na sua impiedade, não prestam contas a ninguém, e nesse texto então eles são chamados de soberbos, com o coração endurecido, a fronte dura. E eles também são tratados como os que praticam o mal, o que significa são pessoas desobedientes a Deus, fazem aquilo que Deus não gosta, são conscientes, sabem o que Deus pensa daquilo, sabem os sentimentos de Deus em relação à desobediência, mas mesmo assim eles fazem. Eles serão como a palha, o texto diz, queimados completamente. A palha aqui, ele representa nas colheitas de trigo, o que se fazia, né? Você fazia toda a colheita e quando você retirava o trigo da espiga, era costume vir um pouquinho de palha. Eles jogavam aquilo para o alto e aquela palha normalmente ia com o vento. Só que a visão que está sendo dita aqui é mais radical, porque os ímpios eles são tratados como um tipo de erva daninha, que ao calor da fornalha, queimados pela fornalha, não lhes sobrará nem ramo e nem a raiz. Quem tem grama em casa sabe do que eu estou falando. O quão difícil é você matar uma erva daninha.
Concorda comigo? Eu já tive casa que tinha grama, dá muito trabalho. Porque você arranca a planta, fica um pedacinho da raiz, daquela raiz brota outra planta. E às vezes você arranca a raiz, fica 10 pedacinhos, de uma planta você fez 10 sem querer. Não é assim? O que o texto está dizendo é que esse surgimento desse dia ele vai ser tão radical, tão destrutivo para o ímpio, que não lhe sobrará absolutamente nada, ele será inteiramente consumido. Ele vai chegar a zero, a nada. Isso daqui não é a doutrina do aniquilacionismo, como defendem os testemunhos de Jeová. Não é aniquilacionismo, aqui está falando acerca da vida real do ímpio. Ele vai permanecer eternamente condenado, existente, mas condenado. Mas as suas obras, tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele fez, será completamente queimado. Além do juízo ser inevitável, porque esse dia vai chegar para todo mundo, todo ser humano, vivo e morto. Lá em Apocalipse não é só o julgamento dos vivos, é dos que viveram e dos que morreram. Esse juízo, além de ser inevitável, ele será completo e irrecuperável. Essas pessoas nunca mais serão recuperadas. Queridos, que destino triste aguarda todos aqueles que praticam a impiedade, que se esquecem de Deus, independente de quem você seja. Todo aquele que se esquece de Deus, que não liga para Deus, que não quer relacionamento com Deus, que trata Deus como algo ou alguém sem importância, se enquadra dentro desse texto que chama de soberbo e pessoas que praticam o mal. O dia vai chegar para todo mundo. Qual é então o destino final dos justos? Versículos 2 e 3. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros, soltos na estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas de seus pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Esse versículos 2 e 3 vai tratar acerca das recompensas daqueles que temem a Deus. É interessante a gente lendo como a gente leu e como a gente aprendeu o livro de Malaquias, que aparentemente em Jerusalém, naquela época pós-exílio, os ímpios prosperavam e os fiéis, os justos, sofriam. É essa visão que o livro está passando. Lembra, o próprio texto diz, né, que Deus ele fala, eu tenho os meus fiéis. Não é de Jerusalém, não é todo mundo que é ruim em Jerusalém, não é todo mundo que é ímpio. Tem aqueles que se mantêm fiéis a mim. E o texto ele vai mostrar que nessa época, os ímpios, os perversos, os incrédulos, eles pisavam os justos. Os justos eram humilhados, eles passavam por todo tipo de provação. Porque em época difícil, você ser uma pessoa justa, honesta, é mais difícil ainda. Concorda comigo? Onde é que em que época é mais fácil ser bom e ser justo? Numa época onde haja justiça ou numa época onde haja impiedade? A impiedade lhe engole, ela lhe destrói, ela lhe desanima. Você vive hoje, num momento como a gente vive no nosso país, em que você fazer o que é certo é ruim, em que você ser bom, vamos dizer que você é besta, que você é idiota, que você é otário, porque você é bom, porque você é honesto, porque você chega no seu trabalho na hora certa, que você paga o seu imposto de renda, que você não sonega, que você não dá bola para a polícia. Ah, você é muito besta. A sociedade não é assim. Então, dentro desse contexto, que muito se assemelha àquele contexto lá de Jerusalém, na época do pós-exílio, a quem Malaquias estava profetizando, nós vemos que aparentemente nesse mundo os ímpios, eles pisam naqueles que são justos. Quando você quer criar um filho no caminho do Senhor, você quer criar uma menina usando uma roupa
composta, uma roupa que tem uma moralidade boa. Ah, bota uma roupa direita dessa menina aí, está toda mal vestida, bota um decote, bota isso, bota aquilo. Então a gente que quer ser bom, que quer fazer o que é correto, acaba passando por mal. Então, em tempos de impiedade, os justos se tornam pasto dos ímpios. Eles pisam sobre nós, nas universidades, no trabalho, na escola, nas reuniões de família. A gente é pisado, constantemente pisado. A nossa fé é desprezada, a nossa fé é pisada. Nosso conhecimento de Deus é pisado, inclusive por outros evangélicos, progressistas, amantes desse mundo. E quando a gente quer viver uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida justa, a gente acaba sendo pisado por aqueles que não querem. Meus irmãos, e se tem um negócio que pesa é a impiedade. Você ser uma pessoa boa, uma pessoa justa numa sociedade tomada, estruturada com base no crime e na impiedade é algo muito difícil. É muito difícil, irmãos. Você permitir seu filho a ter acesso a alguns conteúdos, a ler algumas coisas, enfim, você vai ver um desenho que é de um cachorro que fala. Você tem que ter o trabalho de assistir um desenho tolo para a sua idade de um cachorro que fala, para ver se aquele cachorro que fala não tem alguma mensagem subliminar que vá destruir a vida do seu filho. Era necessário, no mundo normal, comum, você perder tempo assistindo um vídeo de um cachorro que fala? De você ver se aquela sainha que você comprou para sua filha, se não é uma sainha para aquela idade, quer dizer, às vezes tem meninas novas, crianças, que usam roupas inapropriadas para um adulto usar, quanto mais para uma criança. Então é normal que no mundo você se preocupe com isso. A impiedade, irmãos, é um peso para quem é justo, para quem quer seguir a palavra do Senhor. Você quer fazer o correto, sempre vai ser assim. E queridos, os nossos filhos, eles sofrem essas pressões na escola. E é interessante que Malaquias ele vai terminar falando sobre família. Eles sofrem pressão nas universidades. Então, papai e mamãe que tem um filho na universidade, o seu filho ele está sob constante pressão para negar absolutamente tudo que você ensinou para ele, não apenas se tratando de Bíblia, mas de moralidade. Não é só sobre Bíblia, é sobre qualquer tipo de moralidade. Em alguns ambientes universitários, pai e mãe são considerados por colegas de sala e por professores inimigos daqueles adolescentes e jovens. Eu já compartilhei isso aqui, eu tendo aula, licenciatura em Ciências Sociais, ou seja, futuros professores dos nossos filhos. Eu fiz uma observação com base em um sociólogo francês, que propositalmente as pessoas não querem conhecer porque ele fala sobre o valor da família. E eu citei esse sociólogo e um colega do lado desses progressistas disse o seguinte: não, mas em comunidade, entre aspas, favela, né? Quando ele está falando comunidade em favela, principalmente que a gente está falando sobre essas comunidades maiores como favelas do Rio de Janeiro e tal. Nessas comunidades, a criança não precisa de pai e mãe como figura de autoridade, porque o líder da facção já faz esse papel. O professor, o seu professor do seu filho, está dizendo que mais vale o líder da facção criminosa da comunidade do que você para ele. Então, queridos, a gente tira o nível, o peso, e esse peso que hoje pesa sobre mim como pai, ouvir e ver essas coisas, um dia estará sobre meu filho, sobre o filho de vocês, sobre as nossas famílias. Por isso que Malaquias ele vai falar no final, estrategicamente, falando sobre família, falando sobre corações de pais e coração de filhos. Então, amados, é muito difícil viver nesse mundo de uma maneira justa. Você manter puros os seus olhos, manter pura a sua mente, puro o seu coração, você lutar contra a injustiça, você ser uma pessoa correta, uma pessoa verdadeira, é muito difícil. Nós somos literalmente pisados o tempo todo.
Para os ímpios, esse dia que ele vem como fornalha significará destruição, mas para o fiel será salvação. Então, a mesma fornalha que vai trazer o fim do ímpio vai nos livrar de um grande fardo que levamos durante toda a nossa vida. O texto de Malaquias é um texto poético e muito belo. Ele diz que será como um sol nascente após uma longa noite escura. Você consegue entender a beleza dessa figura que Malaquias usa? Quer dizer, o que é a nossa vida, amados? O que é a beleza da praia? O que é sentar-se à mesa com os nossos filhos? A gente rir, brincar e se alegrar? O que é isso na perspectiva de Malaquias? Isso é uma longa noite escura, uma vida que ora tem coisa boa, ora tem coisa ruim, ora a gente ganha, ora a gente perde. Isso é uma longa noite escura se nós compararmos com esse dia que vai chegar. Ele vem como um sol de justiça. Quer dizer, para o ímpio é uma fornalha que arde para meter medo, ela vem para destruir. Mas para o justo, para o fiel, ela vai ser como um sol que nasce após uma longa noite escura. A figura evocada aqui é do nosso próprio Salvador Jesus, que se ergueu para trazer justiça. Então, para nós, quem traz essa justiça, quem é esse sol fulguroso e glorioso que surge após uma longa noite? É o próprio Senhor Jesus, que vem para trazer salvação. E 3 expressões são usadas para dizer o que o Senhor trará. Primeiro, ele vai trazer salvação. O texto diz aí. Essa expressão salvação no grego não é exatamente a palavra salvação, mas é a palavra cura. Então aqui há um contraste entre a perdição e condenação dos ímpios e a salvação ou cura dos justos. Para os ímpios, Deus é uma fornalha cujo calor queima a palha. Para os justos, o mesmo Deus é o sol que nos vai trazer a cura. Queridos, quem não parte desse mundo levando consigo algum tipo de enfermidade, nem que seja da alma? Ninguém vive nesse mundo e sai dele completamente ileso. Assim como um soldado que vai para a guerra e não consegue sair sem alguma cicatriz ou alguma ferida. Ao final de tudo, a manifestação gloriosa do nosso Senhor para nós vai trazer cura. Segundo, vai trazer liberdade. A expressão usada é uma expressão muito feliz, muito divertida. Diz que nós somos como bezerros soltos após um confinamento. Aquela noite, vocês sabem que durante a noite os animais eram guardados num curral, e após essa longa noite escura, quando se levanta o sol, o que se faz com os bezerros? Você abre as porteiras e os bezerros começam a correr livremente pelo gramado. Como bezerros soltos de um confinamento, correm sem absolutamente nenhum medo. E terceiro lugar, o que vai trazer? Justiça. Porque os justos agora não são pisados pelos inimigos. Agora, quem está pisando sobre os inimigos são justos. Então, a situação vai se inverter. Aqueles que nos pisavam serão pisados por nós. É o que o texto está dizendo. Eles serão cinzas, não serão nada, não trarão preocupação e nem qualquer tipo de ameaça, não poderão se reerguer, serão pisados pelos justos. Os ímpios, eles serão reduzidos a absolutamente nada. E Malaquias conclui versículos 4 a 6. Como nós, os justos, devemos esperar esse dia? Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. 3 maneiras, amados, ou atitudes que nós devemos ter enquanto esse dia não chega. Primeiro, nós devemos nos lembrar da lei do Senhor.
Os juízos de Malaquias, como nós encontramos nesse livro, se fundamentam na desobediência do povo à aliança que ele fez com Deus. Qual era o grande problema do povo, resumindo todo o livro de Malaquias? Infidelidade. O povo era infiel, não se submetia, o povo estava em constante rebeldia. O que nós, como justos, devemos fazer? Nós devemos nos lembrar da lei do Senhor. O que significa nós devemos nos esforçar para obedecê-la. Lembrem-se da lei, obedeçam a palavra do Senhor. Segundo, como viver enquanto esse dia não vem? Ouçam os profetas. Esse texto diz: eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. João Batista era o Elias esperado, como nós encontramos em Mateus capítulo 3, versículo 1, quando João ele diz: arrependei-vos, pois está próximo o reino. Mateus capítulo 17, versículo 12, Jesus ele deixa bem claro que João Batista era o Elias que era esperado. O que nós queremos, amados, dizer com isso sobre ouvir os profetas é que nós devemos primeiro ouvir a palavra do Senhor para nós mesmos. Ouçam os profetas. E nós somos privilegiados que temos 66 profetas na Bíblia para nós ouvirmos. Ouvir os profetas da palavra é essencial. Não apenas isso, queridos, mas nós precisamos lembrar que nós, como profetas, devemos proclamar arrependimento aos ímpios. Devemos fazer como João Batista fez: arrependei-vos, pois o tempo está próximo, ele vem, ele vai chegar. E terceira maneira de viver enquanto esse dia não chega: converta a sua família. Parece que o assunto ele está até meio deslocado no texto, né? A impressão que dá em Malaquias, ele queria dar um recado para alguém, pregando no culto de domingo, e jogou aqui um pai que se converteu ao filho, o filho se converteu ao pai. Não é bem assim. Quando nós lemos o texto de Malaquias, nós percebemos toda a crise familiar e conjugal que é narrada no livro. Vocês lembram dos homens que despediam as suas mulheres para se casarem com mulheres pagãs? Havia todo um problema social e espiritual que era criado a partir dessa situação. E o que eu acho interessante nesse capítulo 4, nesse finalzinho do versículo 8, é que ele fala sobre conversão, mas numa perspectiva diferente. Ele fala sobre o coração do pai se converter ao seu filho e o coração do filho se converter ao seu pai. Ele não está falando de se converter para Jesus. Está falando do filho se converter para o seu pai e o pai para o seu filho. Como a conversão de pais e filhos faz parte do ministério de João Batista, isso nos mostra algumas coisas importantes acerca da família. Primeiro, a importância que a nossa família ocupa no plano de Deus. A família diante do Senhor é muito importante. Palavras sérias são usadas para a família. Conversão, que é uma palavra que a gente guarda para falar da nossa relação com Jesus, né? Parece que é uma palavra que é usada exclusivamente para converter uma alma. Nesse contexto é utilizado para converter famílias, pais a filhos e filhos aos pais. E uma outra palavra muito forte é a palavra maldição, que é usada dentro do contexto da família. Nós precisamos lembrar que a nossa sociedade, não da maneira como a Constituição Federal pensa, porque ela diz que a sociedade, a lei, ela deve facilitar com que as relações elas se convertam facilmente em casamento, e família é pai, mãe e filho, a Constituição Federal isso, mas desprezando a Constituição, porque a Constituição para mim nem chega aos pés da palavra do Senhor, ela pode ser mudada a qualquer tempo, a Bíblia não. Mas falando disso, nós precisamos entender que na ótica divina, a família é a estrutura de toda a sociedade. E nós de fato precisamos entender que existe um plano diabólico
socialmente construído para tornar a família cada vez mais enfraquecida. Cada vez mais enfraquecida. Seja através de política social do governo federal, seja através de material didático, seja através de músicas, seja através de filmes, seja através de qualquer tipo de ideia que se passe. Existe um plano diabólico para a destruição da família. Isso acontecia lá em Malaquias, isso acontece hoje. Uma estatística que trata acerca de casamento de evangélicos diz que 50% dos casamentos evangélicos eles acabam, o que é um número exatamente igual aos dos não evangélicos. E eu fico me perguntando, como nós queremos ensinar para esse mundo o valor da família, se nós não valorizamos a família. E o texto diz, os pais devem se converter aos seus filhos. E essa palavra é uma palavra sobre a qual nós devemos, vou usar uma expressão, nos ajoelhar em reverência. Porque quando eu estou dizendo conversão, eu estou falando de pessoas que estão distanciadas, com relação quebrada e relação destruída. Assim como eu precisei de conversão para me voltar para Deus, jovens, crianças e adultos precisam de conversão para se voltar aos seus pais. Pais que abandonaram o cuidado espiritual de seus filhos e filhos também que não consideram mais seus pais como figuras de autoridade. Pais que não têm condições e não orientam seus filhos segundo a palavra, e filhos que não conseguem mais obedecer os seus pais quando trazem a palavra. O que nós precisamos é de uma mudança tão radical que a Bíblia chama de conversão. Porque o texto é bem claro, ou a gente muda a situação familiar da gente, a gente quer mudar o Brasil, a gente quer acabar com a injustiça social, a gente quer alimentar o mundo todo, a gente não quer ninguém vá para a rua, a gente não quer morador de rua, a gente não quer ninguém na fila do SUS, né? Mas a gente não quer cuidar dentro da nossa própria casa. E é isso que o texto está falando. Onde é que eu vou começar a revolução que vai mudar a minha vida? É dentro da minha família, fazendo o que eu preciso fazer dentro da minha casa. É lá que vai acontecer o que importa, é lá que o mundo começa a mudar, é lá que o mundo consegue ser transformado. E quando você pega a história dos grandes homens e mulheres de Deus da história, você vai ver que esses homens e mulheres de Deus na história tinham grandes vidas nos seus lares. Pegue, por exemplo, Susana e os seus filhos, Susana Wesley e os seus filhos, o que esses homens fizeram nesse mundo. John Wesley e tantos outros, mães que oravam, que educavam e que ensinavam a palavra aos seus filhos. Mas nós estamos relegando tudo isso dentro de uma sociedade que diz que mais importante é você tirar uma boa nota do Enem. Mais importante é você ter uma boa carreira, aí você vê o seu filho entrar na universidade, se tornar doutor, fazer mestrado e doutorado, e no final de tudo diz que não acredita mais em Jesus e que odeia esse tal desse Deus. O que seu filho vai ver vindo ao seu encontro? Uma fornalha ardente. O que eu quero para o meu filho? Eu quero para o meu filho um sol que traz em suas asas cura e salvação. Tudo vai começar dentro da nossa família. Tudo vai começar, queridos, é sempre um lamento. Por mais que a gente na nossa cabeça esteja conseguindo trabalhar a questão de que de fato famílias estão sendo destruídas, mas é sempre um lamento você ver que filhos estão se tornando completamente irreverentes. Eu estava essas semanas aí lembrando sobre aquele Diante do Trono para Crianças, né? Que para mim é um trabalho melhor do que o Diante do Trono para adulto. Eu prefiro para criança do que para adulto. Mas uma daquelas moças, daquelas meninas, que era filha da Helena Tanuri, Clara Tanuri.
Ela cresceu no diante do trono. Hoje, que eu não posso falar algumas coisas aqui, conta das presenças infantis, mas o relacionamento dela é com mulheres. E sem falar em Priscila Alcântara, J.A., em outras figuras que cresceram como crianças dentro do meio evangélico. Cadê essas famílias? Então, meu irmão, se você tem que clamar com força por alguma coisa na sua casa, sua situação financeira pode estar difícil, assim como está de muita gente. A situação do Brasil está uma miséria. O mundo está uma desgraça, mas você quer chorar a madrugada toda por alguém? Chore e ore pela sua família. Não adianta você mudar o mundo e você perder a sua casa. Não adianta você transformar o vizinho e perder o seu filho. Não adianta você ser um pastor convidado para pregar em dezenas de lugares e o seu filho não querer saber se quer ir para a igreja. Meus irmãos, nós precisamos, como pais, converter os nossos corações aos nossos filhos. E os nossos filhos, quem é filho aqui? Eu sou filho. Quem é filho aqui, converter o coração para o seu pai. Em graça, em misericórdia, em compaixão, dentro da justiça e da fidelidade divina, para que a nossa família possa ser transformada. Nós precisamos, sim, outra coisa, eu estava me perdendo aqui, terceiro e último ponto. Esse texto, quando ele fala sobre conversão, se existe conversão, existe a necessidade de um reconhecimento de desvio familiar. Se precisa de conversão, é porque alguém está desviado. Alguém está deixando de cuidar. Alguém está deixando de orar. Alguém está deixando de abençoar. A necessidade de um reconhecimento de desvio familiar, onde pais devem perceber a necessidade de se voltarem biblicamente para os seus filhos e os filhos se voltarem para os seus pais. Concluindo, primeiro, lembre-se da lei de Moisés, diz o Senhor ao povo. Quanto mais eu olho para a lei, mais eu tenho certeza de que eu não consigo cumprir a lei. Isso me leva à necessidade de Jesus. Então, Malaquias é um grande alerta da minha urgente necessidade de fé no único que é capaz de me salvar, Jesus Cristo. Porque ele diz, você vai ser salvo se você obedecer à lei. E eu não consigo, então eu digo, eu preciso de um Salvador que me ajude a cumprir a lei do Senhor. Segundo, o julgamento está se aproximando. O dia do Senhor está cada vez mais próximo e ninguém escapará dele. Como você está preparado para esse dia? E terceiro e último, como está o seu coração para os seus filhos? E como está o seu coração para os seus pais? Não é chocante que a última palavra do Antigo Testamento seja a palavra maldição e que ela esteja relacionada à desestruturação e desvio familiar? A história começa com desvio familiar, Gênesis capítulo 3, e o Antigo Testamento termina chamando a atenção para a necessidade da conversão familiar. E tudo isso nos leva ao Novo Testamento, onde todo desvio, todo pecado, todo mal é resolvido e tratado na pessoa de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.